É óbvio que são filhos da governadora Francisca Tomás, a atual governadora da província de Manica, e por isso vivem com ela no palácio e têm benefícios dos privilégios reservados aos filhos da governadora. Não há dúvida em relação a isso, e a questão aqui que se coloca no caso em particular é que estes filhos da governadora estão a se beneficiar da posição da mãe como governadora para ter acessos ao extrativismo desenfreado na província de Manica. Não só esses acessos privilegiados que têm, mas também, sobretudo, os privilégios são tais que, mesmo quando o Conselho de Ministros decide parar com toda a atividade mineira na província, as cooperativas por si lideradas ou por si criadas continuam a desobedecer, a passar por cima da ordem do governo central e continuam a praticar o extrativismo. Ora, não só este tipo de privilégios estão reservados aos filhos dos dirigentes ter acesso a estes contratos, estas concessões, mas também se dar ao luxo de desobedecer uma ordem publicada em Boletim da República do Governo da República de Moçambique. Não é qualquer pessoa que faria isso. Somente no contexto de Moçambique, os filhos da governadora, e provavelmente aqui as ligações que o extrativismo desenfreado que acontece em Manica tem, e os chefes aqui beneficiam na cidade de Maputo. Portanto, há muitos chefes que estão baseados em Maputo que se beneficiam diretamente, devem receber quantidades em ouro. Por isso, esta proteção a este extrativismo que acontece, que passa por cima de todas as regras ambientais, que passa por cima de todas as regras de participação e benefício da comunidade, que passa por cima da violação de todos os direitos humanos e põe em segurança o risco humano na província para beneficiar a um grupo pequeno. E por isso aqui, aquilo que fica como nota importante para os moçambicanos é que o que se passa na província de Manica é o espelho do que se passa no país. A forma como os dirigentes, ao invés de promover as regras, organizar o desenvolvimento do setor mineiro, são eles que estão lá. São eles que estão lá, diretamente ou através dos filhos, estão diretamente lá a abocanhar tudo, e por isso temos este cada vez mais crescente subdesenvolvimento e empobrecimento da nossa população, mas também estes conflitos que nunca mais acabam. Estes conflitos que nunca mais acabam, não somente porque muitos deste extrativismo ocorre com proteção usando armas que depois são usadas contra a população, mas também quando se desentende entre eles, os grandes chefes. Aqui é onde está um dos fatores importantes para os conflitos que nunca mais acabam. Portanto, a nota aqui mesmo é que, sim, são filhos da governadora, e se beneficiam por causa do poder que a mãe tem. Não é por qualquer outra razão que tem acesso aos contratos que tem, na forma como os tem, em particular, poder desobedecer uma ordem do Conselho de Ministros para parar e continuarem a fazer o extrativismo. Bom, agora você me pergunta sobre a missão de observação eleitoral liderada por Filipe Nyusi ao país dos Palopes, a Guiné-Bissau. Bom, isto é uma missão sem crédito internacional.
é uma missão, a meu ver, sem credibilidade internacional. E não compreendo como a União Africana facilita este tipo de expedientes sem credibilidade. Porque Nyusi, enquanto líder do nosso país, as eleições moçambicanas foram as mais desorganizadas, as mais fraudulentas da nossa região, aquelas em que, ao invés de facilitar a participação de moçambicanos para escolher os seus dirigentes, resultaram em chacina, eleições de sangue, onde aqueles que deviam proteger a vida saíram à rua para disparar, para matar moçambicanos, não só os que estavam-se a manifestar, mas também em eleições onde havia relativa tranquilidade e paz. As eleições de 2019, por exemplo, onde se matou daquela forma bárbara e cruel Anastácio Matavel, crivado com mais de 10 balas, em que o único crime que ele cometeu é de organizar um grupo para a observação das eleições. Precisamente aquilo que o News está a querer fazer hoje. Portanto, como é que uma pessoa que liderou Moçambique na altura em que Moçambique cometeu as maiores atrocidades de abusos e violação de direitos humanos, precisamente no campo eleitoral, resultando em chacina das balas da polícia de perto de 500 mil de moçambicanos e assassinatos a sangue frio de Elvino Dias, Paulo Guambe e o já mencionado Anastácio Matavel, pode ter credibilidade para ir observar eleições num país que se considera credível. Penso que o presidente da Guiné-Bissau conhece o histórico de Filipe Nyusi com os direitos humanos, o histórico dele com a desorganização, com o desbando das eleições em Moçambique. Não percebo que tipo de lobby, que tipo de expediente é este. Mas mesmo, como já disse, este é um expediente sem credibilidade e por aquilo que aconteceu no nosso país, o nível de abusos, de violações, Filipe Nyusi não devia estar a viajar para Guiné-Bissau. Se houvesse credibilidade e seriedade em Moçambique, Nyusi devia estar, mais provavelmente, numa esquadra ou numa cela a responder pelos crimes cometidos no tempo em que ele era presidente da República.